Existe um som que corta maldições. Você já sentiu isso? Aquele peso inexplicável que desce sobre os ombros sem aviso, o bocejo que não para, a fadiga que não tem causa médica, a planta da sua casa que murcha de um dia para o outro, sem razão aparente, o leite que talha, o pão que mofa rápido demais. E então alguém diz, é quebranto. Você ri, porque é século XXI, porque não acredita em superstição, mas algo dentro de você reconhece. Reconhece que existem coisas que a medicina não nomeia, pesos que a psicologia clínica não categoriza. E é aí que você procura uma benzedeira. Quando ela reza, quando as palavras começam a sair em ritmo baixo e contínuo, algo muda. Não imediatamente, não de forma dramática, mas muda. E a pergunta que este arquivo levanta não é se a benzedura funciona. A pergunta é como funciona. E por que, por milhares de anos, em culturas que nunca se encontraram, o som da voz humana pronunciando intenção foi tratado como tecnologia, tecnologia da alma. Existe uma crença que atravessa continentes, a crença de que o olhar carrega intenção, e de que intenção tem peso. No Brasil, chamamos de quebranto, mal-olhado, olho gordo. Na Grécia, matiasma. Em todos esses lugares, o sintoma é o mesmo: cansaço sem origem, irritabilidade súbita, azar desproporcional, como se algo tivesse sido depositado sobre você, não fisicamente, mas energeticamente. Antes de descartar isso como folclore primitivo, considere um dado histórico. Antropólogos documentaram que, em sociedades tradicionais, o medo do mal-olhado moldava o comportamento social inteiro. Pessoas escondiam conquistas, disfarçavam prosperidade, evitavam elogios públicos, porque inveja, nessas culturas, não era apenas sentimento, era projétil, e crianças pequenas eram consideradas as mais vulneráveis. Por isso, benzedeiras existiam em cada comunidade, não como entretenimento, mas como necessidade. Eram médicas de um tipo de ferida que não sangra. A benzedura brasileira nasce do encontro de três tradições: o catolicismo popular ibérico, a pagelança indígena e a cosmologia africana. Todas convergem em um ponto: o uso da voz como ferramenta de transformação. Uma voz ritmada, repetitiva, sussurrada ou cantada em tom baixo. Aqui, a ciência moderna começa a encontrar algo. A neurociência já demonstrou que padrões rítmicos auditivos alteram ondas cerebrais. Quando ouvimos um som repetitivo em determinada frequência, o cérebro entra em sincronização. Esse estado é conhecido como arrastamento neural. As ondas cerebrais passam a imitar a frequência do som externo, e isso produz efeitos mensuráveis: redução do cortisol, aumento da serotonina, desaceleração do sistema nervoso. Em termos simples, o corpo entra em estado de calma. Benzedeiras sabiam disso, não por estudos científicos, mas por séculos de observação empírica. Elas sabiam que o ritmo da reza importa, porque não é apenas o significado das palavras que opera a transformação. É a textura sonora, a cadência, a frequência. Isso não é magia, é acústica aplicada. Mas existe uma segunda camada, a intenção. Aqui entramos em território mais delicado. A ciência oficial ainda não possui ferramentas adequadas para medir intenção, mas a ausência de ferramenta não é ausência de fenômeno. Estudos sobre efeito placebo demonstraram algo extraordinário. A crença altera a biologia, literalmente. Pacientes que acreditam estar recebendo o tratamento apresentam melhora mensurável, liberação de endorfinas, redução de inflamação. Isso acontece porque o cérebro responde à narrativa, à história que você conta sobre o que está acontecendo com você. E a benzedura é uma construção de narrativa. Quando a benzedeira reza, ela não está apenas emitindo sons, ela está renomeando sua condição. O que era peso inexplicável passa a ser quebranto identificado e sendo removido. Essa renomeação oferece ao cérebro estrutura, explicação, encerramento, e o sistema nervoso responde. Mas há mais. A benzedeira não age sozinha. Ela é testemunha. A psicologia social mostra que a presença de uma testemunha compassiva reduz a carga psicológica do sofrimento. Não porque a testemunha resolva o problema, mas porque sofrimento compartilhado é sofrimento dividido. A benzedeira vê e você deixa de carregar o peso sozinho. Isso é tecnologia relacional, algo que hospitais modernos só agora começam a redescobrir. Há casos que desafiam explicações confortáveis. Crianças que choram por dias sem causa médica e adormecem no instante exato em que a reza termina.
Plantas que revivem após o benzimento da casa. Coincidência? Talvez. Mas quando coincidências se repetem por gerações, elas se tornam padrões. E padrões exigem explicação. Alguns pesquisadores exploram uma hipótese de fronteira. E se a intenção humana gera um campo? O Instituto HeartMath demonstrou que o coração humano gera um campo eletromagnético detectável a metros de distância, e que esse campo muda conforme o estado emocional. Raiva gera padrão caótico, compaixão gera padrão coerente. E se um olhar carregado de inveja intensa gera interferência sutil, porém real, no campo bioelétrico de quem recebe? E se a benzedeira, ao rezar com intenção compassiva focada, está reequilibrando este campo? Isso ainda é especulação. A ciência oficial não endossa, mas a ausência de endosso não é refutação, é lacuna. E o arquivo cinza preserva lacunas, porque é nelas que o mistério vive. Conclusão. A benzedura não é superstição primitiva, é tecnologia ancestral. Uma tecnologia que combina acústica, psicologia, presença humana e algo que talvez nunca seja totalmente mapeado, porque nem tudo na experiência humana foi feito para ser quantificado. O que sabemos é simples. Por milhares de anos, culturas separadas por oceanos descobriram que som com intenção transforma, que presença compassiva cura e que pesos invisíveis podem ser removidos. Não com bisturi, não com comprimido, mas com voz, com ritmo, com fé. Chamar isso de apenas placebo é reduzir um mistério complexo a uma explicação conveniente. Porque placebo não explica bebês, não explica plantas e não explica por que benzedeiras sentem quando a reza pega. Isso é conhecimento incorporado, não intelectualizado, e talvez por isso a ciência ainda não saiba como estudá-lo. Este foi o dossiê, a psicologia da benzedura. O arquivo cinza não desmistifica, apenas revela que o mistério tem camadas, e algumas delas sempre existiram e continuarão existindo, independentemente de você acreditar.